Olá, seja muito bem-vindo ao Liderança Integral, o podcast que promove a evolução das pessoas e das organizações. E eu sou a Sabrina Moreira. Eu sou o José Vicente Cordeiro. E eu sou o Paulo Cruz, filho. E eu sou o Paulo Cruz, pai. Família reunida! Não é à toa, né, que Paulo Cruz Filho é essa pessoa maravilhosa que a gente tem a honra de conviver, e a gente conhecendo o Paulo Cruz pai, a gente entende um pouco dessa origem, né, Com Paulo? certeza, seguindo todos os passos aqui do... Não, pelo contrário. Eu quero reforçar isso aí, que ele é um Paulo Cruz, né? Renovado, mais atualizado. Paulo Cruz 2.0, né? A gente tenta, né? A gente brinca, é o Paulinho e o Paulão, né? Então hoje temos a honra de ter ambos aqui com a gente para esse episódio que vai ser super legal. E a gente tá aqui, gente, nós três aqui somos sócios da Integral Works e a gente criou esse podcast porque a gente é apaixonado por evolução e a gente quer te ajudar a evoluir a tua empresa, os teus resultados, a tua vida de uma forma geral, através da tua evolução pessoal, certo? Então por isso que a gente traz aqui muitos temas profundos, muito pertinentes, de uma forma aqui super diferente, voltada para a liderança, né? Para que a gente possa conversar com você que é empresário, com você que é líder, com você que quer ser líder. E conta um pouquinho, gente, para quem está chegando, digamos que, convidados do Paulo aqui que não conheciam o podcast, o que dá para esperar desse podcast aqui? Legal, então a ideia aqui é a gente falar de um dos temas que, para mim, é um dos temas mais importantes para qualquer coisa que você quer realizar na vida, que são os relacionamentos. Né? Afinal, a gente tá provavelmente aqui nessa vida para aprender com os relacionamentos. Então, sem relacionamentos não existia nada. Você estava sozinho numa ilha deserta, né? Então, a especialidade do Paulo Cruz pai não só profissional, mas pessoal, é o networking. Esse é o nosso tema, né? E para mim é um orgulho muito grande convidar o pai para estar aqui, porque... É uma qualidade muito natural, assim, dele, o Zé conhece bem ele, então ele vai... Essa empatia, essa presença, essa conexão pura, assim, sabe? Aquela conexão realmente verdadeira. O pai faz de coração, assim, sempre fez. E é algo que eu me espelho muito. Então, ele hoje está há muito tempo já trabalhando com o tema de networking, tem feito muito sucesso. Então, não sou eu falando, são outras pessoas falando. O pessoal tem gostado muito da forma que ele explica o networking que ele traz. Então, tem tudo a ver com a nossa abordagem, né, de olhar para o ser humano como um ser integral e evoluir. Então, o tema hoje vai ser networking. E qual que é o papel do networking na liderança integral, né? Então, eu tive o prazer de ser aluna do Paulo, né? Na disciplina de pós-graduação da FAI, que era sobre networking, né? Então, de fato, tudo isso que você falou, a gente que foi aluno ali por 5 semanas, 5 dias, né? Que a gente passou ali com ele, que foi um módulo compacto ali numa semana, todo mundo entendeu que é verdade, né? É muito verdadeiro. E, nossa, vamos ter bastante coisa para discorrer aqui a respeito disso. Estamos muito felizes. E falando de ser integral, né? Só complementando que é uma honra muito grande, assim, é uma alegria, fico até emocionado de poder fazer um podcast com meu pai, assim, sabe? Essa relação familiar é tão importante, assim, e ter aqui nós dois fazendo junto algo assim, me deixa muito feliz. Então, obrigado por ter aceitado o convite, paizão. É um desafio, né? Muito legal. E essa menina estava falando que teve a honra, né, de ser aluna do Paulo. Eu tive a honra de ser o diretor de pós quando você começou essa disciplina. Né? O Zé era meu chefe. Quando eu ia para a sala de aula, você passava a ser meu chefe. Exatamente. E a gente participou, né, da gestação dessa disciplina, da ideia, né, dessa disciplina. Paulo, tem que cair. O Paulo é o seguinte, né, tem duas pessoas, né, que eu digo assim, que são duas pessoas que eu conheci na minha vida e que são pessoas que assim, eu nunca vi. São rivais, assim, não de rivais de qualquer outra coisa, mas rivais em termos de que quem conhece mais gente. Né? Porque assim, todas as vezes que eu saí com o Paulo, que eu fui em algum lugar almoçar com o Paulo, assim, é aquela coisa, Paulo, ele cumprimenta todo mundo, ele tá no restaurante, ele cumprimenta umas 15 pessoas diferentes, numa ida ao restaurante, né? E o meu ex-sócio, o nosso ex-sócio Manuel Knopfels é outro. Né? Por isso que eu digo que é um rival. Eu acho que ambos concorrem, né, em quem conhece mais gente, né, quem tem mais intimidade com mais pessoas, né, importantes, vamos colocar assim, né, ativos no PIB, né, de Curitiba, né?
E região. Então, assim, é bem relevante, é uma característica. Aumentou demais, né, a expectativa, né? Mas tudo bem, a gente não tem dúvida que você vai atender, Paulo. Fique tranquilo. Então, a gente sabe o que a gente está falando aqui. Muito legal, gente. Então é isso, né? Esse tema muitas vezes é negligenciado pelos profissionais, a gente sabe, né? Tem muita gente que fala, né? Tem preguiça de fazer network e tal, mas assim, sob a lente da liderança integral, isso é indispensável, né? Como que você vai ser um líder integral se você não nutre bons relacionamentos profissionais e tudo mais? E os relacionamentos profissionais são permeados por questões pessoais também, que é isso que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui com o nosso querido convidado. Mas antes da gente entrar no tema, é bom lembrar que a gente tem aqui sempre espaço para perguntas, para comentários. Eu quero trazer alguns, quero já convidá-los, né, gente, a fazer comentários, trazer suas perguntas, porque isso nos ajuda bastante aqui na construção do nosso conteúdo, certo? Então, vou passar alguns comentários e uma pergunta bacana que chegou aqui pra gente responder rapidinho, porque não queremos, né, não queremos ocupar muito nosso tempo, mas a gente precisa prestigiar todo mundo que tá deixando um tempo ali, um comentário ali pra gente. Então, o @JonasVD falou o seguinte: eu observei através dos conteúdos de vocês que eu realmente tinha muito a aprender sobre como ser um líder, pois existe uma diferença enorme entre ser um líder e ser apenas um chefe. Bingo! Legal. Adorei o tema pro próximo episódio, né? E o @Oliveira Workout escreveu assim: a verdadeira liderança começa com veracidade. Não basta ser autêntico, é preciso ser verdadeiro em cada ação e cada palavra. Liderar com veracidade é liderar com integridade e propósito. Legal, né? Legal. Bonito. Bela conclusão. Bela conclusão. E a @Laura Fontes falou o seguinte: conteúdo de excelência. Como lidar com crenças limitantes para realmente evoluir para uma liderança consciente e saudável? Muito bom. Laura, vou convidar a Laura para fazer aqui o nosso desafio perfeito, né? A gente desenvolveu uma metodologia que trabalha exatamente com essa questão, ou seja, né, como que eu vou conseguir jogar luz nessas crenças limitantes que freiam o desenvolvimento de novas competências e de novos comportamentos de liderança. Né? Tem uma metáfora do Robert Kegan que eu gosto muito, né? Sempre que a gente quer implementar uma nova competência de liderança, né? Então, por exemplo, eu quero aprender, né, começar a dar feedbacks muito melhores, né? O nosso racional está pisando no acelerador, né? E, ao mesmo tempo, as nossas emoções estão pisando no freio. Né? As emoções pisam no freio. E por que as emoções pisam no freio? As emoções pisam no freio porque nossas crenças limitantes, né? Nosso conteúdo subconsciente tem medos, tem receios em relação àquilo que a gente está querendo fazer, aquilo que a gente está querendo mudar, aquilo que a gente está querendo implementar de novo no nosso dia a dia como líderes. E aí, pé no freio, né? As emoções são pé no freio. Como é que a gente resolve isso? Desafio perfeito. Vamos ter um episódio sobre isso aqui em breve, né? Então aguarde que a gente vai poder trabalhar isso. Mas se antes já quiser entrar em contato para a gente fazer aí uma sessão de coach e mentoria a respeito, a gente está à disposição. E lembrando que existe material sobre o desafio perfeito no site da IntegraWorks, www.integraworks.com.br. No blog ali tem bastante conteúdo sobre isso, e também no LinkedIn do José Vicente tem 3 artigos lá espetaculares que explicam toda essa metodologia. Então você vai poder entender bem e daí ajudar no processo da gente aplicar contigo. E já puxando para as pessoas, né, se inscreverem no nosso canal, @IntegraWorks_, aqui no podcast, dá o seu like preventivo, dá o seu like aqui pra gente, né, e seguir a gente no nosso site e também nas redes sociais, @IntegraWorks. Essa pergunta da Laura tem tudo a ver com o nosso último episódio, que foi de maestria emocional, né? Então, assim, uma resposta bem objetiva a primeira coisa, como lidar com as crenças limitantes, identificando elas, né? Conhecendo, entendendo, decorticando, que é uma palavra que você sempre usa, que eu gosto, né? Então, assim, isso tudo você faz, a gente ajuda a fazer, né, com os nossos conteúdos e com o nosso desafio aqui. Show? Então, muito bem. Então, é isso. Se inscreva, deixa o teu comentário, nos siga lá no @IntegraWorks_, né, no Instagram, porque tem bastante conteúdo aqui bom para você. Show? Vamos lá, então? Ai, meu Deus, estamos animados aqui para apresentar o meu convidado, nosso convidado de honra. Deixa eu falar um pouquinho aqui do Paulo Cruz, vou falar aqui para essa câmera. O Paulo Cruz é um executivo
É um líder executivo C-level e educador estratégico com uma trajetória de 36 anos de profissão, marcada por uma atuação multifacetada que abrange desde a gestão geral até áreas estratégicas, como finanças corporativas, gestão de talentos, desenvolvimento organizacional e relações institucionais. Sua sólida experiência de 16 anos na docência da pós-graduação, 16 anos já de docência, que legal, reflete sua dedicação em formar líderes e disseminar conhecimento de ponta em gestão de negócios, change management, desenvolvimento de pessoas e networking estratégico. O exemplo da sua liderança, o Paulo atuou como CEO do SESC Paraná por uma década e desde 2010 ele exerce a função de diretor de relações corporativas na FAI Centro Universitário. E a sua formação inclui graduação em administração pela FAI e mestrado profissional pela ESAD de Barcelona. Seja muito bem-vindo, Paulo Cruz. Palmas para o nosso convidado. Legal. Paulo, muito bom ter você aqui com a gente. Deixa eu já te fazer uma pergunta para a gente começar aqui o nosso papo, que é o seguinte. Muita gente associa o networking a algo estratégico no sentido mais transacional, né? Então, fazer contatos para obter algo em troca, né? Eu me lembro muito de você falar sobre isso na aula, né? Então, dentro de uma visão mais integral, o que muda? Como que você enxerga o verdadeiro papel do networking na jornada aí de um líder, de um bom profissional, de alguém que evolui? Bem, antes de eu começar, eu gostaria de falar uma coisa que é uma atitude que nós nunca devemos fazer e eu fiz. Vocês mandaram o podcast para mim e o último podcast de vocês, que é Maestria Profissional, eu não assisti. Então, uma dica de network, né? Entrar em sintonia onde você está. Então, se você vai no encontro desse, eu deveria ter feito isso. Olha aí, olha. Porque aqui a gente já teria uma sintonia, a gente já conversaria um pouco, né? Que é muito importante para que a gente crie conversa e, consequentemente, crie conexões. Agora, sobre o network estratégia, o network transacional, né? É natural, né? É absolutamente natural que as pessoas pensem assim, né? Pensa o seguinte, eu vou me aproximar de alguém, porque esse alguém vai me abrir as portas, vai me indicar para um projeto, vai me indicar para um novo emprego. Então, é uma tendência natural. Por isso que o network, às vezes, é mal visto, né? Mas é mal visto exatamente por falta um pouco mais de profundidade de conhecimento. Quando é só por interesse, né? né? Exatamente, daquela conotação que é por interesse, né? Mas network, na verdade, é um instrumento de desenvolvimento profissional e desenvolvimento de carreira, né? Um network que ajuda no teu desenvolvimento, né? E ninguém faz nada sozinho. Então, de uma visão integral, é entender que o network é quase como um estilo de vida, né? Eu acho que o meu network, até que o meu filho falou aí, que é uma coisa natural, né? Autêntica, natural, eu acho que você tem que se entregar e entendendo que as conexões é que vão fazer diferença nas suas vidas, né? Eu vejo que é por aí. Tem uma coisa que eu sempre falo nos meus treinamentos de venda, Paulo, que conecta muito com o que você traz lá na aula, né? Que é o seguinte, para você ser um bom vendedor, você tem que gostar de gente. Ponto. Tem que ser natural isso, tem que ser genuíno. E para fazer networking de verdade, né, que de fato traga valor, é isso. Você tem que também gostar de gente, né? Tem que ser verdadeiro, não dá para ser por interesse. Não dá para ser essa coisa transacional. Eu vou ali pegar um contato, tal, trocar um LinkedIn, porque daí isso vai me abrir porta para tal coisa e aí, enfim. Tem que ter um interesse genuíno, né? Você fala muito sobre isso, né? Sobre não fazer um networking necessariamente com o objetivo de ter algo em troca, mas de ter uma troca verdadeira, né? A gente pode aprender uns com os outros, né? O que eu vejo por experiência que é o seguinte, gostar de pessoas é um instinto do ser humano. O ser humano nasceu gostando de pessoas porque ele precisa se relacionar, é um instinto. O que acontece é que as pessoas criam barreiras, criam, talvez, como vocês falaram, crenças, né? Que sabe, algumas coisas que acontecem, por exemplo, quando vai abordar uma pessoa, vai conversar com uma pessoa e a pessoa não recebe bem, aquilo de repente causa, então eu vou ficar na minha, vou me defender, né? Então, elas começam a criar receios, né, de se aproximar de pessoas, né? Então esse é um motivo forte aí de pessoas que às vezes não querem fazer network, não querem se relacionar bem. Então eu acho que é mais da cabeça das pessoas que isso acontece. Ô Paulo, você trouxe agora é Paulo e Paulo, isso, né? Agora... você olha.
Paulinho. Como é que a gente diferencia aqui, né? Mas Paulo Filho, então. Você comentou aqui no início, né, que você cresceu vendo o seu pai fazer essas conexões. Conta um pouco pra gente da tua experiência pessoal, assim, o que você aprendeu com isso? Hoje você é um super empresário, né? Você tem aqui não só a IntegralWorks, que somos sócios, mas tem a WeFlow, que já tem 10 anos, você já teve outras empresas, você fez PhD lá fora, você é palestrante, enfim, você super usufrui também desse network, né? Até eu me lembro que a primeira vez que a gente postou conteúdo, lembra que o primeiro vídeo que você postou teve um monte de gente comentando, ai, Paulo, querido, tal, então até, né, eu mandei no grupo, né, falei, pô, temos um famoso, né, temos um influencer aqui no nosso, porque todo mundo engajando, todo mundo muito, assim, as pessoas de fato gostam de você, né? O que você acha que como que a influência aqui do teu pai, o que você viu ele fazendo, te trouxe também para esse lugar? Boa, isso é bem forte mesmo, porque era bem isso, assim, sair com o pai era ver várias pessoas cumprimentando ele, assim, né, e você, nossa, não caramba, podia estar de mau humor, né, pra sair com ele, senão... Difícil, ser de mau humor tá difícil, ele tá sempre de bom humor, e também ficou muito interessante quando eu comecei a ouvir os comentários, né, eu fui crescendo. E aí o pessoal comentava sobre o meu pai, sobre a relação que tinha. A gente falando de network, sobre a relação. E os comentários eram sempre muito positivos. Né? Então, eu brinco assim, até hoje eu não ouvi um comentário negativo sobre o meu pai. Isso que a gente conversa com bastante gente. Então, todo mundo falando, nossa, eu gosto muito do seu pai é muito presente, ele é muito aberto, ele é muito querido, sabe? Então, e isso vai construindo caráter. Né? Então, isso foi construindo um caráter, e aí, claro, quando você é filho, pô, acho que esse é o caminho certo, né? Esse é o caminho a seguir, né? Então, e aí eu fui também me alimentando disso e tentando construir, acho que pra mim. Então, grande parte do que o pai sempre foi, ele faz parte do meu caráter hoje. Né? E com muito orgulho que eu falo que eu sou Paulo Cruz Filho. E outro ponto bem importante, isso já deixa uma coisa importante pra gente aqui, né? A marca que a gente deixa nos nossos relacionamentos. Né? Então, assim, é bem importante estar muito atento à marca que você deixa ao se relacionar com alguém. Porque essa marca fica eternamente. Né? Então, esse é um ponto. E aí, outro ponto, que é o segundo ponto que eu quero destacar, e que ele é um ponto super positivo, mas também pode levar para um outro lado, que é a humildade, né? E a humildade no sentido de que as relações que o pai construía sempre foram muito verdadeiras, porque eu nunca sentia que tinha uma agenda por trás. Geralmente a gente tem um objetivo, a gente quer crescer, a gente quer ganhar mais dinheiro, a gente quer ser valorizado, a gente tem, e com certeza o pai tem os dele. Mas era tão, não sei se era tão puro ou nobre as relações assim, que não parecia ter. Então não tinha aquela questão, ele fez porque daí queria dar a volta para chegar lá. Então isso também é muito importante, que não é que você não tenha agendas por trás, não é isso que eu tô falando, mas é de você ser verdadeiro com as suas agendas. Acho que ele passou uma lição aqui agora de vulnerabilidade que foi, eu não fiz algo, e isso é importante pro networking. Então sempre foi muito assim, com base no exemplo, né? Então, o que eu tiro de lição para fechar a tua pergunta é exatamente isso, assim, você estar consciente da tua presença, que seja verdadeira, que você seja o exemplo, né? E estar consciente disso. Eu vejo o pai consciente disso, ele fala sobre isso, mas ao mesmo tempo é muito natural dele. Né? E que daí já puxa por uma pergunta, posso? Claro! Uma pergunta que eu queria fazer para ele. Nesses últimos anos, meses aí desenvolvendo essas metodologias de networking, surgiu um conceito, que é o conceito do inner networking, né? Que é o conceito do networking interno. E que eu entendi que tem duas vias o interno. Tem um network, o interno, que é o interno do eu. Então, assim, eu só vou conseguir fazer um networking de verdade se eu for a minha essência, que foi o que eu falei até agora, né? Se eu no networking for eu mesmo. E claro que isso exige autoconhecimento, tudo que a gente falou aqui. Então esse é um caminho, né? Obviamente, você tem que tirar a tua essência de você e colocar a serviço dos outros. Então esse é uma etapa do inner network. Mas tem uma segunda, que é o networking interno nas empresas,
que para mim foi um dos conceitos que quando o pai trouxe, eu achei espetacular. Que quando a gente pensa em network, a gente pensa externo. De fazer mais contatos, caso um dia eu saia da empresa, eu tenho para onde ir. Mas e se você fizer networking dentro da sua empresa? O quanto isso vai aumentar o seu valor? E aí eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. E aí, você tá gostando desse episódio? Então eu vim aqui interromper para te contar que você precisa participar do nosso curso. Exatamente, o curso da Integral Works, que se chama Decida Melhor, Liderando com Escolhas Conscientes. É um workshop voltado para líderes que querem tomar melhores decisões dentro do seu contexto profissional e também pessoal. Então, a gente vai ter 5 encontros, vai ser um curso super aprofundado com a ministração do José Vicente Cordeiro e do Paulo Cruz Filho, tá? Nossos queridos doutores, PhDs, que vão te direcionar para sair desse curso decidindo muito melhor. Bom, você que nos segue aqui já conhece muito da nossa qualidade, com certeza se você está assistindo esse episódio é porque você gosta do que está vendo aqui, está aprendendo bastante com a gente, então que tal aprofundar esse aprendizado para algo que vai fazer muita diferença na tua carreira? Então, se liga, porque as vagas são poucas, as escolhas são suas e o momento é agora. E o link para a inscrição tá aqui no descritivo desse vídeo. Te espero lá, hein? Sobre isso realmente é um fato interessante, né? Porque daí eu dei uma pesquisada, basicamente 90% a 92% das pessoas trabalham de maneira formal dentro das empresas, né? Ou de alguma forma dentro de um ambiente fechado onde convivem com pessoas, né? Então se fala muito de network externo, e às vezes até assusta as pessoas, porque eu tenho que sair, eu tenho que fazer aquilo. Mas, na verdade, o principal para qualquer profissional é, primeiro, treinar muito, porque dentro da empresa você é um laboratório, né? Você pode treinar, porque você conhece as pessoas, fica até mais fácil de você se relacionar, conversar com essas pessoas, né? De praticar abordagem num outro departamento que você vai lá, conversa com alguém. Então, o network interno é fundamental. E além do mais, quando eu digo assim dessas conexões internas, é que sempre que você conecta com pessoas, você conversa com pessoas, cada pessoa é uma fonte de experiência, de saberes, vamos dizer, que você pode perfeitamente ter uma troca ali, né? Eu aprendo muito e continuo aprendendo muito dentro das empresas que eu trabalhei a minha vida inteira, mas com as pessoas. As pessoas encurtam, ou é uma solução, ou é um site, ou é uma dica, ou então, ou seja, o network interno, né, essas conexões internas geram confiança. A única maneira que eu tenho de confiar no Zé, e eu confio no Zé, por quê? Porque eu convivi com o Zé, eu trabalhei com o Zé. É a única maneira. Você não tem como. Pode vir um currículo assinado por qualquer pessoa do mundo. Não, mas o cara é o Papa, eu não sei. Mas isso não vai para mim. Não, ele é confiável. Não, só vai gerar confiança o dia que eu conviver com o Zé, porque ao conviver, porque eu chamo isso de network interno, essas conexões, isso aí cria o que eu chamo de intimidade profissional. Eu vou chegar para o Zé, vou poder dar um feedback para o Zé vai dar um feedback para mim. Então é fundamental que as pessoas pensem nisso. Puxa, então eu posso praticar o hábito das conexões, o hábito do network dentro da empresa e começar a praticar isso. E a gente sabe, né, que quanto mais você pratica, nós somos produtos daquilo que nós praticamos, né? E quanto mais você pratica, você chega à excelência, né? Então é fundamental, eu acho que tudo é importante, mas se eu tivesse que dar peso, daria 10% para o network externo e 90% para o network interno, porque naturalmente isso vai sair dali, da empresa, e a tua marca, o que você faz, como que você faz, quem é o José Vicente, quem é a Sabrina, exala naturalmente, né? Então, aí que é o grande ganho do network. Você age de maneira natural, com pessoas que você conhece, e quando você encontrar outras pessoas, você já tem essa habilidade de praticar as conexões. Isso você meio que respondeu uma pergunta que eu ia te fazer, mas se quiser a gente discorre um pouco mais, que a pergunta era a seguinte: o que diferencia um networking superficial, cheio de interesse, cheio de agenda, né, por trás, com um networking que é feito de uma rede de conexões verdadeiramente nutritiva, duradoura, né? Que por mais que passe um tempo sem você ver a pessoa, quando você encontra com a pessoa, você ainda mantém aquela relação, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? O que faz essa diferença? A diferença é o seguinte: eu acho que sempre que você vai conversar com a pessoa, vai abordar uma pessoa, se você tiver bons propósitos, né?
for uma coisa boa, eu vou conversar com alguém, né? E por trás daquele tem o propósito de conhecer. Eu quero conhecer o José Vicente, porque o José Vicente é uma pessoa influente, ou ele domina uma determinada área, enfim, ele é uma pessoa que pode me ajudar. E se eu tiver boas intenções, eu posso chegar no Zé, conversar com ele de maneira absolutamente natural, sem a preocupação de que eu seja interesseiro, né? Então, eu acho que essa naturalidade, essa pureza, eu gosto até de dizer que é pureza ao chegar nas pessoas. Claro, às vezes você tem aí alguns bloqueios, né? Tem pessoas que estão lá com seus problemas, né? Como nós temos, e aí não recebe a pessoa tão bem, mas não tem problema. Toque o barco, vai para frente, né? Mas desde que você tenha interesse genuíno e interesse, desculpa, apesar de que o interesse faz parte da vida, né? Mas eu digo assim, essa pureza nos contatos, você tem um mundo para fazer conexões. Perfeito. Eu ia até colocar uma coisa aqui, né? A Sabrina, né, tem feito eu refleti muito sobre networking, né? Porque né, eu sou uma pessoa que, né, há algum tempo, né, eu tenho uma preocupação assim muito grande de ter relações profundas, né? Ou seja, né, de ir além da superficialidade nas relações. E aí, desde que isso, eu acho que é uma coisa que vem aí da minha jornada com abordagem integral, né, e coisas do gênero. E eu percebi que desde que eu me imbuí dessa missão de não, eu busco relações genuínas, eu busco relações verdadeiras, eu busco relações profundas, eu fiquei meio avesso ao networking, né? E eu digo isso de ficar avesso ao networking, por quê, né? Porque eu fiquei muitas vezes preso num trade-off, né? Que é o seguinte, bom, eu quero relações verdadeiras, então eu vou fazer um networking, mas não vou muito além de qualquer interesse imediato ou superficial que eu tenha nessa pessoa. Eu vou querer saber realmente quem ela é, vou ter conversas sobre assuntos pessoais, sobre assuntos, né, da vida dessa pessoa. Então eu comecei a realmente fazer isso, praticar isso. E aí eu comecei a perceber que demandava muito tempo. Então, assim, muito trabalho. dava muito trabalho. Acabava dando muito trabalho, e aí eu acabava restringindo a quantidade de pessoas que você. Né? Então eu ficava preso nesse trade-off, quer dizer, ou eu tenho poucos relacionamentos e mais profundos, ou então eu tenho um monte de relacionamentos superficiais. Eu acabei ficando um pouco preso nesse trade-off. Né? E aí a minha pergunta é meio no sentido de como lidar com esse trade-off, né? Como você consegue equilibrar esse tipo de situação? O que eu vejo é o seguinte: a gente tem que ter na cabeça o seguinte: você tem 3 tipos de, vamos dizer, de amizade ou de conexões na vida. Conexões íntimas, que são aqueles amigos, né? As conexões sociais que acontecem, e as conexões estratégicas, conexões profissionais, né? São aí, às vezes, a gente dá o nome de amizade estratégica, né? E isso vai acontecer, para mim, acontece de uma maneira absolutamente natural, né? O que eu faço é o seguinte: eu não procuro. Eu não saio à procura, apesar de que você pode. Às vezes você tem, por exemplo, eu sou um estudante, eu estou me formando, ou eu estou trabalhando numa empresa, e na área de marketing, por exemplo, eu digo, puxa, e vamos supor que essa pessoa é um pouco isolada, um pouco mais low profile, mais quieta, introspectiva, né? O que ela... Mas ela tem oportunidade, por exemplo, ela pode ir nos eventos da DVB, conhecer pessoas da área dela. Se o interesse dela nesse momento, que é profissional, né, é entender aonde ela pode buscar novas fontes de desenvolvimento, onde ela pode dar visibilidade às competências dela, porque eu acho que um papel fundamental é você dar visibilidade àquilo que você faz, né? As suas competências, as suas habilidades, né? Você não pode ser um profissional invisível. Então, eu vejo assim, Zé, na tua situação, eu acho que não tem que... não tem que pensar, eu vou fazer um network na fase que você está. É mais assim, é deixar as coisas acontecerem, né? E conversar naturalmente com as pessoas. Agora, nunca esquecer o seguinte, que no momento da conversa, na prática, sempre que você conversa com a pessoa, pode ver, você passa 5 minutos, alguém vai falar, o que você faz? Entendeu? Então, às vezes, a gente tem que se preparar um pouquinho para dizer o que faz, de tal forma que a pessoa se interessa. Opa,
me interessou esse cara, tem que ser um pouco, entendeu? Então isso você tem que ser intencional, né? Isso, exatamente, é estratégico, mas não é estratégico como interesseiro, né? Não, eu quero que ele me conheça. Eu acho que o papel principal do network não é nem ir buscar nada, é fazer a tua propaganda. Legal. A tua autopromoção, mas veja, quando se fala de promoção, assusta as pessoas. Mas não é fazer o seguinte, é tua obrigação. Quem que está fazendo gestão da tua carreira? É a empresa? São as pessoas do mercado? Não. Como é que as pessoas vão chegar a você? A única maneira de chegar a você é se você conseguir se mostrar. Como nós não podemos ficar fazendo propaganda na televisão, no rádio, né? Quem sou eu? Então, o que você tem que fazer? Toda oportunidade é uma oportunidade de criar uma conexão. Agora, aí você tem que preparar um pitch, você tem que se preparar de maneira natural. Né? Aí eu digo, o network tem intencionalidade, né? Mas é aquilo. Faz um pitch, treina bastante esse pitch, grava lá no gravadorzinho, lá no gravador. Opa, olha eu voltando da época do Baby Boomer aí, do celular, faça. E aí aquilo começa a sair naturalmente. Né? Treina no espelho. Treina no espelho, mas é assim, a vida é um treinamento, né? E a gestão de carreira é nossa. Ou mesmo ao vivo. Marca várias reuniões e vai treinando também. Exatamente. Aqueles são talvez menos impactantes. Exatamente. Errado, né? Agora, o que eu vejo que é importantíssimo, é vital no network, é você tentar criar a sintonia. Como é que as conexões acontecem? Só tem um jeito das conexões acontecerem. Eu preciso de proximidade, eu preciso de frequência, eu preciso de sintonia. Eu me aproximo de José Vicente, com uma certa frequência, né? Eu vou tendo frequência, a gente vai conversando e eu tenho que perceber na nossa conexão algum interesse comum, entendeu? E se eu não perceber no primeiro momento, eu vou prospectar, eu posso entrar no LinkedIn, eu posso entrar nas redes sociais para saber que o Zé nada, que o Zé gosta dessa atividade física, que o Zé é dono de uma empresa. Aí o dia que eu encontrar você em algum lugar, eu já tenho uma conexão. Perfeito. E a conversa vai fluir, senão não flui. Gerar valor. Assim, tem que ter intencionalidade, mas a vida é uma intenção, né? Você está sempre buscando coisas. Perfeito. Então eu vejo assim dessa forma, tem muita estratégia, mas sem ser aquele viés lá transacional. Só transacional? Só transacional. Né? Porque aí você se entrega, né? Eu vou, igual um dia desse, aconteceu comigo, são detalhes, né? Eu liguei para uma pessoa que fazia uns 8 meses que eu não a via, e aí quando eu liguei para ela, ela foi tão efusiva em me receber, cara, pô, Paulo, que bom que você ligou, lembra, nós almoçamos mais e tal. E eu tinha que pedir um favor para ele. Na hora eu me toquei, eu digo, se eu falar para ele, cara, mas é o seguinte, Zé, então é o seguinte, agora eu estou precisando de um favor seu. Acabou. Eu mato o encanto. Eu não vou perder a amizade, mas eu mato o encanto. Não é a hora, você tem que ter também essa sutileza, essa percepção disso, dar um pé atrás. Cara, então vamos marcar um almoço, tá? E depois você vai e faz. Sabe, é muito... A vivência faz com que você vai percebendo. Você tem que fazer o seguinte, o grande risco do relacionamento é você fazer a pessoa sentir, bem ou mal, né? Então, se você conseguir fazer ela sentir, ela vai lembrar de você no momento que precisa de alguma coisa, de um serviço, ou trocar uma ideia, uma indicação. Então, acontece de maneira, eu acho que de maneira natural. E quando não é natural, teve um caso bem legal que aconteceu. Um aluno de primeiro ano, quando eu dava aula para a graduação do primeiro ano, perguntou para mim, professor, eu gostaria muito de ir para a área de pessoas. Como que eu faço isso? Aí eu falei para ele, você trabalha hoje? Ele trabalhava numa empresa numa outra área. Aí eu falei, então faz o seguinte, vai no LinkedIn, procura as empresas que você mais gosta e procura a pessoa que é responsável pelo RH, o diretor, o gerente, gestor de pessoas. E aí, fala que você é um estudante que está fazendo um trabalho sobre gestão de pessoas, que você gostaria de entrevistá-lo e falar com ele. Aí você faz a primeira, e daí na primeira, quando você terminar, você tabula os dados, na segunda você traz os dados que você aprendeu na primeira. Boa. E daí na terceira você traz os dados da primeira e da segunda. Na sexta, foi ofertado um emprego para ele. Ele recebeu uma proposta de emprego. E a pessoa falou, peraí, você está no primeiro ano e você já falou com essa pessoa, você sabe tudo isso? Não, você não quer trabalhar comigo? Quer fazer um estágio aqui?
ele conseguiu. Pois é, mas Só de buscar esse networking do espaço que ele estava. Mas aí aquilo, por trás disso, o que tem? Ele se mostrou. Ele se mostrou. E o cara olhou e disse, puxa, esse cara tem potencial, ele tem iniciativa, ele está indo atrás, ele está insistindo. Entendeu? Você tem que... Entendeu? Aí não foi, talvez, não tenha sido intencional, mas... Mas foi, ele queria entrar na área, foi bem intencional. Mas, ao mesmo tempo, eu digo assim que tem algumas atitudes que são angulares, né? Você a faz, mas, por exemplo, no caso aí, ele inconscientemente ele estava se vendendo, no bom sentido, né? Ele estava mostrando a perseverança, a determinação, e o cara enxergou. Né? Então, sabe que eu já dei essa dica para profissionais já bem graduados e querendo, na verdade, ampliar o escopo. Eu falei, então faça isso, marque reuniões via LinkedIn com as pessoas e deu certo. Ô Paulo, você falou aí dos elementos, né? Me lembrei de um livro que é o Manual de Persuasão do FBI, que é do Jack Sheffer. Ele fala sobre a fórmula da amizade, que é bem legal. Isso. Então, a fórmula da amizade, ele diz que amizade é igual a proximidade, mais frequência mais duração, mais intensidade. Mais duração, mais intensidade. O equilíbrio entre tudo isso que gera uma amizade. Então, isso serve para networking profissional. A maximização da situação, na verdade. Somado tudo isso, você tem uma amizade, né? Então, muito interessante pensar que essa fórmula ela serve tanto para uma pessoa que, sei lá, se mudou, foi para outra cidade, agora precisa fazer novas relações, novos amigos, como para profissionais, né? Como para profissionais que querem ampliar ali a sua rede de relacionamentos. E essa fórmula ajuda, porque, rapidamente, mas eu estava conversando com os colegas e teve um que a gente, no bate-papo, no almoço, aí eu comentei dessa forma, né? Proximidade, como é que acontece? Eu não me lembro como é que nós chegamos em proximidade, frequência e sintonia, né? Aí eu expliquei o que era sintonia, né? De você desenvolver um interesse. Se eu não tenho pontos em comuns com vocês, a gente se afasta, naturalmente, né? E aí ele disse que, Paulo, se eu soubesse disso antes, eu não tinha me divorciado. Porque ele perdeu, parece assim, a gente riu, mas na hora ele disse, não, eu perdi a sintonia com a esposa porque eu me dediquei tanto ao trabalho, que ela começou a fazer coisas e que se fizeram mesmo. Ele falou, se eu soubesse, eu digo, puxa vida, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, parece que não, mas tem algumas coisas, assim, por exemplo, essa é uma forma de você, às vezes você perde a conexão com o teu filho, você perde por quê? Porque você está deixando de criar essa sintonia. E no network, na amizade, acontece exatamente isso. É muito importante isso. Legal. E eu acho que é mais desafiador para quem é introspectivo, né? Talvez as pessoas pensem que só quem é muito expansivo é que consegue fazer um bom network, né? Mas, por outro lado, não existem só pessoas expansivas que estão precisando, né, aumentar essa network. Então, né, as pessoas, diversos perfis estão em diversos lugares e todo mundo precisa fazer esse network, principalmente esse network interno, né, também que você está falando e tal. Como que a gente pode lidar com isso, né? Tem pessoas que têm dificuldade porque têm insegurança, têm medo de rejeição, têm vergonha. Então, assim, para a gente falar sobre como cultivar o network autêntico, mesmo sendo mais introspectivo. Você já conheceu alguém assim na tua vida? Eu acho que é até comum, né? Por exemplo, eu faço uma dinâmica de sala de aula, né, onde eu peço que eles saiam e conversem com alguém. Né? Tem que conversar, né? Tem que conversar com alguém, criar algum tipo de sintonia, conhecer uma nova pessoa, né? E aí os extrovertidos, como eles têm essa missão, o argumento deles é exatamente o seguinte, olha, eu estou fazendo um trabalho de faculdade e eu preciso me conectar com você. E aí a sensação que eles passaram para nós foi o seguinte, não, pessoal, aí eu tenho um motivo poder interagir. Então é muito fácil, porque mesmo introvertido, às vezes ele é introvertido em sala de aula, ele é introvertido no trabalho, mas em casa ele é altamente extrovertido, ou com os amigos dele ele se revela. Exato. Então a conexão, a conversa, né, eu vejo que é importantíssimo ele tomar essa iniciativa de procurar fazer contato com pessoas. Eu acho que é a forma de se fazer isso. E isso de que o extrovertido é a principal pessoa que faz venda, tem um livro chamado Todos Nós Somos Vendedores, do Daniel Pink, que ele fala Vender é Humano? Vender é Humano, obrigado, Daniel Pink, que na pesquisa que foi feita, está lá no livro,
se eu não me engano, pela Gallup, ele fala exatamente que os melhores vendedores não são os extrovertidos. Não são extrovertidos. Porque os introvertidos, eles, pela capacidade de conexão, de atenção, de escutativa, de foco, ele consegue criar uma conexão mais sustentável, mais inteligente às vezes. E às vezes entender melhor a necessidade. Exato, né? entender melhor a necessidade do... de perceber os outros. Vocês que trabalham com liderança integral, né? A percepção, né? De saber como que é a pessoa para poder interagir com ela, né? Então eu vejo assim, não tem uma fórmula mágica. A fórmula é exatamente começar a praticar. Falando em fórmulas, eu estou vendo aqui nos seus materiais aqui, e aí existe a fórmula que é o índice de magnetismo profissional. Ai, sensacional esse teste, eu achei o máximo. E aí, esse índice de magnetismo profissional, ele tem 5 dimensões, que é agradabilidade, expertise, confiança, colaboração e visibilidade. Quer falar um pouquinho mais pra gente? Vou falar, foi bom, tem tanta coisa que a gente... o que aconteceu comigo foi ao me jogar esse desafio, né? E como eu sou, como diz assim, eu sou da geração do Baby Boomer, então eu já estou no sentido de urgência, né? De urgência, então sempre que vem desafios para mim hoje, eu aceito esse desafio. Então voltei para a sala de aula e aí, ao elaborar minhas aulas, eu então resolvi, eu comecei, tem que ter alguma fórmula, eu vou desenvolver alguma fórmula que pudesse fazer com que um profissional fosse mais interessante, tivesse certo grau de atratividade, que eu coloquei como magnetismo profissional, né? Então eu fiz uma pesquisa, peguei esses dados, conversei com vários alunos, com alguns executivos e terminei chegando a esses 5 fatores, ou eu chamo de atributos, né? Que é a agradabilidade. Né? Você precisa ser uma pessoa receptiva, uma pessoa acessível, aí entra também a comunicação, né? Entra a escutativa, a agradabilidade no sentido assim do network é mais abrangente. O outro seria o seguinte, você tem que ter expertise. Se você não tiver uma expertise, não for muito bom naquilo que você faz, ou pelo menos está na média, né? Você... Nós estamos falando profissionalmente, não estamos falando socialmente de amizade. Profissionalmente, você não se torna uma pessoa atrativa. Então, você tem que ter consciência que você tem que ralar, você tem que buscar informações, estar sempre se atualizando, trocar informações para aumentar o teu expertise. E depois, você tem a parte da confiabilidade, né, da integridade. Você tem que ser uma pessoa confiável. Mercado, dentro de uma empresa, em qualquer lugar, você tem que ser uma pessoa confiável, íntegra, mas aí não só íntegra no sentido de honestidade, de atitudes, né? De coerência, tem que ser uma pessoa coerente entre discurso e ação, mas principalmente também de você, dentro de uma empresa, né, que é onde acontece a maioria dos networks, você tem as tuas metas, os teus desafios, e você tem que entregar. Ali você passa a ser confiável. Então, eu vou passar essa atividade, esse projeto para o Paulo, mas eu sei que o Paulo não sabe tanto, mas eu tenho certeza que ele vai atrás. Não importa se ele vai conseguir ou não, mas eu tenho certeza que ele vai. Então, torna ele confiável. E depois você tem que dar visibilidade a isso. Senão você tem que dar visibilidade de maneira intencional. Você tem que fazer com que as pessoas conheçam essas qualidades suas, né? Perfeito. E você tem que praticar isso quando você estiver em algum lugar, dentro da empresa, fora da empresa. E então por isso que eu chamei de grau, de fórmula do network, magnetismo profissional. Agora, muito importante, dê visibilidade. Todo contato, todo relacionamento é uma oportunidade. Então, agora, se você não fizer isso, você realmente... Ninguém vai bater na tua porta. No mundo de hoje não bate, né? Perfeito. Paulo, tem uma coisa que a gente percebe em você, na tua forma de se relacionar, que é assim, ó. É o humano com o humano. É além do cargo, né? Ou seja, as relações são profissionais, só que você vai além, né? Eu tive o prazer de almoçar com você e o Paulo me fez uma pergunta que é muito
muito genuína, assim. Ele falou, quem é você? Me conte a sua história, né? Aí eu contei a minha história, que nem vocês sabem, entendeu? Eu até brinquei com ele. Falei, você tá sabendo de coisa que nem os meninos eu já contei pra eles, porque a gente nunca teve esse nível de conversa, né? Mas ele falou com tanta, assim, com um interesse tão genuíno, né? Me conta a sua história, deixa eu entender quem é você, né? Então eu vejo que você faz isso, e eu vi você fazendo isso com muitos alunos também, muitos alunos que depois você comentou que foi tomar café e tal, né? E daí, teoricamente, né, você for pensar estrategicamente, nossa, mas por que ele foi tomar café com aquele aluno? Não, porque o aluno chamou ele para tomar café e falou, não, tem algo aí, vamos fazer essa conexão. Então, eu acho que isso é uma leitura minha, tá? Mas eu acho que você age com esse networking de uma forma muito natural, um interesse muito genuíno na pessoa que está por trás daquele cargo, daquele, né? E isso eu acho que é um grande diferencial. Você concorda? 100%. O cuidado que tem que ter é que isso o cuidado, mas eu digo assim, tem que ser sincero, né? Tem que ser autêntico, né? Porque quer queira, quer não queira, o ser humano tem uma capacidade de simular muito forte, né? Então mas só que tem o seguinte, mesmo com essa capacidade, se você conversa com a pessoa, começa a conversar, começa a fazer perguntas, você começa efetivamente a ver, né, microexpressões faciais, postura, incômodo, se ela está sendo sincera ou não, né? Então você tem que tomar, tem que fazer isso, mas de maneira genuína. Se não, se você por algum motivo, né, a primeira impressão do Zé, eu não fui bem com a cara do Zé, então não é o momento de eu me aproximar dele, porque eu vou fazer perguntas que não são, ele vai perceber que não são verdadeiras. E aí você quebra até a magia de um possível relacionamento no futuro. Perfeito. Tem um conceito, né, de rapport, que é de você buscar uma identificação, uma conexão. Eu sempre falava isso para os vendedores, né? Tem alguma coisa que você vai se identificar com esse teu cliente, não é possível. Alguma coisa eu chamo isso de sintonia, sabe? Eu chamo de sintonia, aí a conversa flui, a confiança surge. E, bom, a gente está chegando no final. Ah, que pena. Que rápido, né? Nossa, foi tão rápido. Muito rápido. Paulo, se você pudesse dar um conselho para líderes que querem desenvolver uma rede de conexões mais alinhada, mais verdadeira, mais genuína, por onde que você acha que devem começar? Eu acho que, pelo menos, eu tenho certeza que é muito fácil, no sentido seguinte, as estatísticas mostram que o líder, ele passa 70% preocupado com o processo, com meta, com o dia a dia dele, né? E 30% pensando nas pessoas, né, que são interagindo com as pessoas, conhecendo as pessoas, escutando as pessoas. Vamos chamar isso de fazer network com as pessoas. Né? Eu acho que isso é uma verdade. Isso todas as empresas que eu trabalhei, exatamente assim, eu fiz muito disso no passado. Né? Não, meu negócio é meta, meu negócio é processo, é atividade, é redução de custo, é melhorar a qualidade, como é que está o cliente. Mas a tua equipe? Não, a tua equipe, não, eu cuido bem da minha equipe. Mas você não cuida, você está tratando a equipe, você não está se relacionando. Tratar é diferente de relacionamento, né? Então, acho que o conselho, a orientação que eu dou é o seguinte, né? Tem até uma frase que eu uso, que eu parafraseei de outra, que é o seguinte, invista mais na sua equipe do que nos seus processos. Né? Invista mais na sua equipe. Inverta esse percentual aí. Inverta esse pessoal. Invista mais na sua equipe do que no seu trabalho do dia a dia. Legal. Eu acho que é isso. É que vocês veem de consciência, né? A sensação que eu tenho sobre consciência é isso. Se eu estou... Até a Amy Cuddy, né? A Amy Cuddy, ela fala sobre isso, né? Que a partir do momento que eu tiver consciência, eu tô presente naquele momento, né, que é o caso da liderança integral, naturalmente eu vou percebendo coisas e vou sabendo agir mais de acordo com a situação. A Amy Cuddy, que o Paulo citou, é do livro que eu ia citar agora como dica final, que é O Poder da Presença. Ela é psicóloga, né? Então, o poder da presença, como a linguagem corporal pode ajudar você a aumentar a sua autoconfiança. Né? Então, é um livro que conversa bastante com esse assunto, né, de networking. Citei também o Manual de Persuasão ali do FBI, que né, tem essa vertente também. E isso que você falou, Paulo, é uma coisa que eu sempre falo nos meus treinamentos e mentorias, que é assim, se você é líder e você tem mais coisas do que pessoas na tua agenda, tem algum ponto de atenção, né? Porque o ideal é que você tenha mais tempo para as pessoas, para desenvolver as pessoas, para se relacionar com as pessoas. E fica claro,
A gente acha que não, mas nós estamos sendo permanentemente lidos pelas pessoas. Exato. Os funcionários olham para o chefe, sabem que ele não está nem aí com eles. Não é que não está nem aí, não é? Mas o foco dele é outro, entendeu? E isso, de certa forma, vou ser franco, magoa. Isso mexe com o sentimento das pessoas. Parece que não, mas são sinais assim que a gente tem que tomar cuidado. E eu acho que todo mundo nasce com um talento natural de perceber quando algo está sendo genuíno. Então, de fato, né? Por mais que a pessoa seja ali o estagiário, se você está sendo interesseiro com ele, não está sendo genuíno o teu interesse, ele vai perceber. Né? Então é bom a gente levar em conta isso, né? Não subestimar aí as pessoas e saber que interesse genuíno é o que vai fazer diferença para o networking funcionar. Certo? Legal. E aí, gostou de estar com a gente? Gostei muito. No início você fica meio assim, daqui a pouco você vai se soltando, começa a vir aí, começa a funcionar de maneira bem espontânea. Daí é bacana. Muito bom ter você com a gente, Paulo. Prazer, que bom a gente fazer parte aí, né, do seu network. Eu fui a última que cheguei aí, já estou feliz, né? Então, sempre um prazer tê-lo aqui. Tomara que a gente crie aí mais oportunidades de trazer o Paulo de novo, né? Novos temas aí que conversem com os teus muitos conhecimentos para que a gente possa te ter de novo aqui pertinho da gente. Muito obrigado aí pela oportunidade aí de compartilhar um pouco das minhas experiências. Isso aí. Legal. Bom, Valeu. E se você gostou desse episódio, não esquece de deixar o comentário aqui. Você conhece o Paulo? Você é uma das milhões de pessoas que conhece o Paulo Guspai? Deixa aqui. Já arrumamos um jeito de ter um monte de comentários. Pronto. Se você conhece o Paulo, deixa aqui. Eu conheço o Paulo de não sei onde. Já cita de onde você conheceu pra gente saber. E o nosso próximo episódio, pessoal, a gente vai falar sobre algo muito importante, que é o papel da aprendizagem no processo da evolução de um líder. E a gente vai ter uma convidada também, tá? Que é a Marcele Karazinski, que também é lá da FAI, também é professora lá da FAI, e vai estar falando sobre aprendizagem nesse processo de evolução do líder aqui com a gente. Legal? Então é isso, gente. Bom, nos sigam lá no Instagram, deixa a tua curtida, que não é mais preventiva agora, né? Agora você... Agora você com certeza tem muito motivo para deixar a tua curtida aqui. Nos siga lá no YouTube, no Spotify e no Instagram, que a gente vai sempre ter conteúdo de muita qualidade, com convidados maravilhosos como o de hoje. Certo? Isso aí. Maravilhoso. Então, obrigada. Valeu, Paulo. Valeu, meninos. Valeu, Paulo. Nos vemos no próximo episódio. Obrigado, gente. Até lá. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.